Salve, salve rapaziada, tá começando o EO Fórmula 1 nesse domingão. Ô saudade que a gente tava, rapaz, de poder falar aqui do GP agora do Bahrein, primeiro dessa temporada de Fórmula 1. E comigo, quem que eu tenho aqui? Cardoso! E aí, fiote? Você tá bem? Bom. Bom, muito bom. E melhor ainda, porque agora que corridaça. Em resumo, vamos dar um spoiler. Nada mudou, mas tudo mudou. Depois da vinheta. Olha só, tô aqui com o Cardoso para comentar essa corridaça que aconteceu hoje. Mas antes, olha só, o Mazepin, ele rodou, né, o final de semana inteiro. Umas 4 vezes. É, umas 4 vezes ao todo. E por sinal, a gente tem aí, ó, uma rodada que ele deu que ninguém filmou. Se liga aí na tela, ó. Tá vendo? Rodou demais, né, meu? Rodou que não parava mais, bicho. Você viu que o cara até abandonou a bandeira quadriculada pra tentar falar. Cara, ele nem viu a corrida. não viu, tava girando muito, não deu tempo de ver. Ele só viu o Tonteou. mundo. Tonteou, o mundo girou e Mazepin não completou nem a primeira volta. Foi na primeira curva. Ele chegou rodando. Já chegou rodando. Inclusive tem o rádio dele aqui, depois de ele ter abandonado a corrida, que ele rodou sozinho, diz ele que pisou muito na zebra, perdeu o controle, foi pro limite, mas eu na imagem não vi nada disso. Você viu? Comenta aqui. Mazepin é oficialmente o cara mais odiado dos fãs da Fórmula 1 e muitos brasileiros, inclusive eu, achamos que podia, né, Pietro Fittipaldi ter uma vaga, pelo menos uma chance na Haas, mas o dinheiro fala muito mais alto e Mazepin, o filhinho de papai, o papai é dono da equipe, o filhinho de papai vai ficar por ali. Inclusive tem uma coisa engraçada, Cardoso. O Mazepin ali no paddock, antes da corrida, ele tava andando pra lá e pra cá com a mão no bolso, ao invés de estar concentrado dentro do carro. Simples assim. É o filhinho do chefe, né? Filho do chefe. Então, Só roda dentro da empresa. exato. Pra Pouco nada. se importando e só rodando dentro da empresa. Exatamente. Rodando dentro da empresa. O filho do chefe. Rodou dentro e infelizmente. fora, né? Na verdade, dentro Rodando... de pista, fora de pista. eu acho que ele tava ensaiando. Ele tava A ensaiando. famosa barata tonta. Ele tava falando, meu, deixa eu girar aqui, meu, porque na corrida eu vou girar. E na primeira curva, ele girou. Roda, Jequiti. Jequiti da vida. Cardoso, a gente tem algumas lições dessa corrida. Realmente o pelotão do meio tá muito mais embolado. Tá, A Ferrari surpreendeu. de novo. A McLaren é realmente, nesse exato momento, muita coisa pode mudar. Mas nesse exato momento a McLaren é a terceira força. Sim. E na frente não mudou os nomes, mas mudou o tesão de assistir uma corrida de Fórmula 1. Fala aí. Sensacional. A RBR acertou bem o carro esse ano. Tá correndo muito legal. Eu vi que o Max Verstappen deu uma distância no final da corrida, mas foi estratégia de pneus. Depois chegou, correu bem no finalzinho Essa ali. estratégia. Mas deu uma escapadinha e teve que devolver o primeiro lugar pro Hamilton, né? Exato. Essa desacelerada, quem conseguiu, né? Quem curtiu aí na Band, alô Band, quem curtiu aí a transmissão e viu que o Verstappen no fim da corrida desacelerou depois de ultrapassar o Hamilton. O Hamilton já estava sem pneu. O Verstappen foi e ultrapassou. Aí do nada Hamilton passou de novo. Foi porque o Verstappen teve ordem da equipe, que veio da direção de prova, para ele devolver a posição. Aí o Verstappen agora no final da corrida até gritou com a galera da equipe falando, mano, por que não me deixou ir? Porque daí ele ia tomar a penalização de 5 segundos, mas ele podia ultrapassar o Hamilton estava sem carro, pelo menos é o que dava pra se entender naquele momento. E ele ia tentar abrir 5 segundos. Você acha que ele conseguiria abrir esses 5 segundos? Talvez conseguiria. Faltavam 3 voltas. 3 voltas. Dava pra correr porque a RBR acertou muito bem o carro. Encostava direto, abria a asa. Uma estratégia muito legal da RBR. E Bottas também estava bem distante. Então mesmo que ele tomasse a penalidade, ele não ia perder o segundo lugar. Mas ele tentou no braço, mas não deu conseguiu, tempo. não Acho deu que talvez tempo. mais umas 2 voltas, eu acho que ele conseguiria. Exato. E o carro do Verstappen pro final da corrida perdeu um pouco de tração. Agora vamos, antes de resumir toda a corrida, vamos falar das posições, como é que terminou
esse GP do Bahrein, e daí a gente fala um pouquinho mais de McLaren, porque foi muito interessante a disputa de Norris com Ricciardo, ou Ricardo, seja lá como for. Foi legal de ver essa disputa, porque o Ricardo tá meio... dane-se, eu não quero saber se eu sou piloto 2. E vai ser muito interessante, porque o Ricardo tem muito mais experiência que o Norris, e tem muito mais sangue frio. Sim. O Norris não tem esse sangue frio. Então, vamos falar das posições, ó. Então, em primeiro lugar, Lewis Hamilton, depois Max Verstappen, Valtteri Bottas na sequência, fazendo o grid. Lando Norris, Sérgio Pérez, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo em sétimo, oitavo Carlos Sainz, nono lugar Yuki Tsunoda, rapaz, e décimo Lance Stroll. Lance Stroll com a Aston Martin salvando, né, Cardoso? Porque, deixa eu ver aqui, Sebastian Vettel, 15º lugar. Começou sem sorte já. Começou sem sorte, igual o Pérez, mas o Pérez ele tem um negócio com o Bahrein, rapaz. Ele gosta. O cara gosta de ficar por último e vir costurando geral. Decepção, Vettel? Ou já era previsível? Decepção. Teve um errinho no final da corrida também, que teve um toque, rodou. Foi com o Ocon? Bem juvenil. Foi com o Ocon. Foi bem juvenil o erro, mas... Entrou muito na traseira do Ocon. Lá pra trás, Lance Stroll salvou a Aston Martin dessa vez, hein? Pois é, Lance Stroll, que é um outro filhinho de papai, dono da equipe, mas entrou aí no top 10 com a Aston Martin. É estranho ver que a Aston Martin era a BWT Racing Point do ano passado, que era quase uma terceira potência, perdeu por um ponto os construtores, perdeu o terceiro lugar para a McLaren. Era um meio de grid muito bom. Sim. Era um custo-benefício, eles não tinham um orçamento tão grande, mas conseguiram colocar um carro forte na pista para fazer correr legal. Exato, e agora com tudo de Aston Martin na Fórmula 1, agora Pace Car, carro médico, alternando com as Mercedes, também Aston Martin, todo mundo voltado pro nome Aston Martin de volta para a Fórmula 1, e infelizmente esse primeiro GP foi bem triste. Foi. Que outro destaque que você tem da corrida? Destaque para a McLaren, né? Fez uma corrida de meio de grid, mostrou que a terceira não parecia meio de grid. Não parecia. Não mas parecia meio começou de grid. bem agressivo no começo da corrida. Lando Norris saiu fazendo algumas ultrapassagens legais, Ricciardo também, eles também tiveram algumas brigas no começo. Ficaram lado a lado ali, ficaram lado a lado por umas 4 ou 5 voltas, quase literalmente. Se tocaram ainda. Sim. Uma das ultrapassagens. Colocaram o carro lado a lado, foi bem agressivo, foi interessante. Exato. Charles Leclerc também foi um destaque legal. A Ferrari colocou um carro bom também. É uma das favoritas também para terceiro lugar. Parece que acertou esse ano, foi muito diferente do ano passado. Acertou, muito diferente. Vamos torcer, né? Cada carro tem um acerto que beneficia para uma pista, isso é óbvio. Não é todo carro que vai correr bem em todas as pistas, exceto Red Bull e Mercedes. Todos os outros carros, eles dão uma penada para fazer o acerto para cada circuito, mas vai ser bem interessante de ver tudo isso. Agora, e o Yoshi? Mandou bem. E Yuki Tsunoda teve até uma mega ultrapassagem e fechou em nono lugar na frente do Stroll. O cara é novato, tem 20 anos. O anãozinho aí, o Yoshi, rapaz, deu certo. Yuki Tsunoda é muito promissor. Que posição que terminou? O Gasly. Gasly, 17º, ele não terminou, né? Gasly em 17º, nem consta muitos dados aqui. 17º na corrida. Nicolas Latifi, 18º, 19º Fernando Alonso, Nikita Mazepin, 20º. São os carros que abandonaram. Então, carro que abandonaram Pierre Gasly, Latifi, Fernando Alonso e Nikita Mazepin, o cara mais odiado da Fórmula 1. Será que o YouTube vai bloquear? Eu tô falando a palavra odiado? Será? Acho que não. Tá, vamos fazer esse teste, né? Vamos ver se a inteligência artificial do YouTube entende o contexto. E bom, é isso. A gente se vê durante a semana com o Cardoso para falar de Fórmula 1 e comentar aqui comigo. Foi muito legal estar aqui nesse domingo para falar com vocês. Agora é hora de descansar? Não, agora é hora de traduzir rádios da Fórmula 1 para vocês. Então vocês já sabem, rádios legendados você confere no EO Fórmula 1, que é esse canal aqui. Cardoso, obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Tamo joints. Essa semana tamo aí de novo. Essa semana a gente tem mais Cardoso comentando Fórmula 1, que agora começou, fiote! Então a gente se fala ao longo da semana e eu tô aqui na edição diária, que eu não paro nunca. Então dá essa moral, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu sou o Finson Galera e fui!